A expulsão de Satanás. A prisão de Satanás por 1000 anos é o elo que une as correntes que estudam as profecias descritas no livro de Apocalipse. Amilenistas e pós-milenistas ensinam que essa prisão teria ocorrido quando Jesus Cristo veio à Terra, sendo que para os premilenistas ele será preso quando de seu retorno triunfal. Afinal, Satanás está preso ou solto? A resposta para essa pergunta é a chave para a compreensão deste livro profético. O ensino mais comum e aceito é que Satanás teria sido um anjo de Deus e que, ao se rebelar contra ele, foi expulso para essa terra, e tal acontecimento teria ocorrido antes da criação do homem. Porém, há aqueles que ensinam que a expulsão definitiva de Satanás ocorreu quando Jesus Cristo retornou aos céus, após sua ressurreição, e de ter permanecido na terra por 40 dias. Antes de prosseguirmos no estudo acerca da origem de Satanás, e sem nos, é necessário rever um pouco a criação do primeiro homem, Adão. Formado por Deus do pó da terra, Adão foi colocado por ele para habitar o jardim que Deus plantara no Éden. Havia uma ordem dada por seu Criador para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo dia, Adão e Eva ouviram a voz de Deus que caminhava pelo jardim e se esconderam. O que se seguiu pode ser definido como o segundo julgamento realizado por Deus, o que era necessário, considerando sua justiça, para que o homem fosse expulso do paraíso. O julgamento se inicia com Deus fazendo duas perguntas para o homem. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Com essas perguntas, Deus relembra ao homem a ordem que havia para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A resposta do homem, tentando se esquivar de sua responsabilidade, foi jogar a culpa no próprio Deus, por ter formado a mulher e a dado como companheira, e nela por ter sido tentada pela serpente. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 6 Voltou-se Deus para a mulher, e essa jogou a culpa na serpente. Em relação à serpente, além de comer pó todos os dias de sua vida, foi dito que a semente da mulher lhe feriria a cabeça, e ela iria lhe ferir o calcanhar. Essa profecia se cumpriu com a vinda de Jesus Cristo, nascido de uma mulher, e com a traição de um de seus apóstolos, Judas, que o entregou para ser morto, cumprindo o que está escrito no livro de Salmos 4, 1 e 9. A mulher teve multiplicada a dor no parto, sendo colocada sob o domínio de seu esposo. A terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, o qual do suor de seu rosto comeria seu pão. Deus relembra o homem que ele foi formado do pó da terra, razão dela ter sofrido com o seu pecado, pois Adão era parte dela, e para ela retornaria, pois a morte entrara no mundo com o pecado. O julgamento é concluído com a derradeira sentença para o homem e a mulher, que o foi a expulsão do paraíso de Deus. Porém, a serpente, que levou a mulher a comer do fruto, não foi expulsa do paraíso. Surge uma indagação. Como ela teria entrado no próprio jardim de Deus? A resposta é encontrada no livro de Gênesis. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda o Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quando o livro de Gênesis retrata a criação dos céus e da terra, o verbo empregado no hebraico é bora, que significa criar do nada. 8. Em relação ao jardim, não é empregado o verbo bara, mas o verbo plantar, sendo que a melhor tradução seria transplantar, ou seja, mudar de um lugar para o outro. Na realidade, o jardim se encontrava nos céus e foi colocado nessa terra. Partindo do pressuposto que Satanás era um anjo que compunha as hostes celestiais de Deus, em algum momento ele teria perdido essa condição por ter desobedecido ao seu Criador. Quando analisamos o julgamento de Adão, colocamos como sendo o segundo julgamento de Deus, pois o primeiro ocorreu em relação ao anjo que se rebelou contra ele, e acerca deste julgamento o próprio Senhor Jesus disse, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. As Escrituras Sagradas enfocam esse julgamento pela ótica de 2 profetas, e iniciaremos pelo que se encontra descrito no livro de Ezequiel. Antes, é necessário fazer distinção entre ser julgado e ser cumprida a sentença proferida no julgamento, que são coisas distintas. Deve ser destacado que Jesus Cristo, ao se referir a Satanás, apenas disse que ele já havia sido julgado. No livro do profeta Ezequiel encontramos: estavas no Éden, jardim de Deus.
Toda a pedra preciosa era a tua cobertura no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci. No monte de santo de Deus estavas. 10. O profeta retrata um anjo querubim cuja função era protetor do próprio jardim, como os colocados ao oriente do jardim após o pecado de Adão. O cenário do julgamento é o paraíso, contudo, esse se encontrava ainda nos céus, não havia sido transplantado para essa terra. Deus, em seu trono, determina a presença do anjo e da mesma forma que fez com Adão, lembra o seu passado. Assim como Adão fora criado perfeito, esse anjo era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A sabedoria e formosura deste anjo foi o motivo de se ter corrompido. A sentença é proferida, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te o farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. 13. Do contrário do que é feito no caso de Adão, a expulsão desse anjo do paraíso não foi imediata, no próprio julgamento é colocada para um futuro. Por essa razão, quando o jardim é plantado na terra, Satanás nele se encontrava, pois antes era o querubim da guarda. A expressão por terra te lancei que se encontra no versículo 17 não significa que ele foi expulso para a terra, mas que Deus colocou fim às pretensões daquele anjo que se elevara por causa de sua formosura. Em outras palavras, o propósito daquele anjo foi por água abaixo. Deus cria o homem para habitar com ele nessa terra, e para tanto, faz descer do céu seu paraíso, o qual é plantado nessa terra. A ordem de Deus dada ao primeiro homem era determinante para o cumprimento da sentença sobre o anjo que havia se corrompido, caso Adão não tivesse desobedecido à ordem de Deus e não comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sentença proferida teria se cumprido sobre Satanás. Ele teria sido expulso do paraíso e lançado no lago de fogo, o qual foi feito para ele e seus anjos. O lago de fogo não foi feito para o homem ser nele lançado, mas para que Deus enviasse para lá Satanás e seus anjos. Porém, ao pecar, o homem aqui foi expulso do paraíso juntamente com sua mulher, permitindo a Satanás permanecer no monte santo de Deus. Agora, com o pecado de Adão, ele assume a condição de acusador do homem criado por Deus e abre a possibilidade de que ele, também, vá para o lago de fogo. Outro profeta que apresenta o julgamento desse anjo é Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A formosura e sabedoria desse anjo, descrita no livro de Ezequiel, fez com que ele almejasse o lugar do próprio Deus, pois dizia em seu coração: exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, da mesma forma que no livro do profeta Ezequiel a sentença é proferida e a seu cumprimento é colocado para o futuro, o mesmo ocorre no livro do profeta Isaías. Eu, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O pecado do homem retardou o cumprimento da sentença sobre Satanás descrita no livro do profeta Ezequiel e no livro do profeta Isaías, permitindo que continuasse no paraíso. Da mesma forma que o paraíso foi colocado nessa terra para a habitação do homem, com sua expulsão, ele é levado de volta para os céus. Porém, o propósito de Deus em habitar com o homem não havia mudado, ele enviaria seu filho. A expressão como foste lançado por terra tem a mesma conotação da utilizada pelo profeta Ezequiel: por terra te lancei, significando que Deus deu um basta nas pretensões daquele anjo. Por outro lado, a expressão como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, não significa como muitos erroneamente interpretam sua expulsão ou queda dos céus. O texto emprega uma figura de linguagem onde esse anjo é retratado como sendo uma estrela, da mesma forma que em outras passagens bíblicas os anjos são assim retratados, estrela, porém, não cair do céu. Literalmente, ela perde seu brilho e se torna uma anã negra. Contudo, permanece no céu, sem poder ser vista pelo observador aqui na terra, pois não mais emite sua luz. O profeta Isaías apresenta a transformação desse anjo de luz para príncipe das trevas. De volta aos céus, por não ter sido expulso do paraíso, Satanás passa a ocupar a função de nosso acusador. Essa função é apresentada no livro de Jó,
quando se apresenta diante de Deus e faz acusações contra ele. 19. Jesus Cristo acerca de Satanás disse que ele é o pai da mentira. 20. E no livro de ele se apresenta diante de Deus para ser espírito mentiroso nas bocas dos profetas de Acabe. Satanás era querubim da guarda e habitava o paraíso nessa condição. Ao se achar iniquidade nele, é julgado e sentenciado, sendo o paraíso colocado na terra como local para a habitação do homem com a função antes por ele exercida. Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo, e nesse mesmo erro faz com que o homem criado por Deus caia. Porém, Deus não mudou seu plano original, ele enviaria seu único filho. Como vimos no estudo sobre Jesus Cristo, era necessário que ele viesse ao mundo na mesma condição do primeiro homem, ou seja, sem pecado algum. Jesus Cristo, o último Adão, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Satanás não tentou o primeiro Adão, mas sim sua mulher. Essa fez com que o homem pecasse contra Deus. Agora, Satanás tenta fazer pecar o último Adão para terminar sua obra e destruir de vez a humanidade. Porém, a vitória de Jesus Cristo, o último Adão, sobre ele fez com que fosse aberto o caminho para a reconciliação da humanidade com Deus. Ainda estando na terra, Jesus Cristo disse acerca de Satanás: agora é o tempo do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus Cristo estava se referindo à expulsão de Satanás dos céus e a coloca para o tempo do juízo de Deus sobre este mundo. Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e após permanecer por 40 dias aqui na terra, foi levado aos céus e se encontra à direita de Deus. Contudo, o retorno de Jesus Cristo aos céus não significou a expulsão de Satanás. Na realidade, o primeiro homem Adão e sua mulher Eva foram expulsos do paraíso de Deus por terem desobedecido à ordem de Deus, ao passo que a mulher fora tentada pela serpente. Agora, o último Adão, Jesus Cristo, retorna vitorioso aos céus, porém, sem a esposa Eva, a igreja, mas com o caminho aberto para o seu retorno. Se pela tentação de Eva o homem foi expulso do paraíso, pela vitória de Cristo, a Eva retornará. Com o retorno de Jesus Cristo aos céus, o homem que tem Satanás como seu acusador diante de Deus, ganhou um advogado para lhe defender de suas acusações. O pecado de Adão passou a todos os homens e com ele a morte. Por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, se por um homem reinou a morte, graças a Deus por seu Filho, pois por seu intermédio veio a ressurreição e a vida, porém, somente para aqueles que nele crescem. Por essa razão, o apóstolo Paulo nos adverte em sua carta aos Efésios de que a nossa principal luta é contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E quando se daria a expulsão de Satanás dos céus? A resposta é simples: quando a mulher Eva retornar ao paraíso de Deus, de onde foi expulsa com o homem. E quando isso ocorrerá? No momento em que ocorrer o arrebatamento da igreja para encontrar com Jesus Cristo.